Reforma íntima sem martírio, autotransformação com leveza e esperança. Vanderlei Oliveira, pelo Espírito, Hermance Dofo. Capítulo 27, Pressões por testemunho. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que, as mais das vezes, basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. Era manhã de sexta-feira na terra. Aprontávamo-nos todos para mais uma excursão de socorro e aprendizado. Dona Modesta, como de costume, seria nossa condutora. Visitaríamos as regiões de dor na erraticidade. Antes, porém, beneficiaríamos o médium Sinésio, que cumpriria a tarefa de polo magnético atrativo, tarefa apelidada pelo humorado Dr. Inácio Ferreira como isca mediúnica. Nossa equipe compunha-se dos jovens Rosângela e Pedro Elvésio. Além deles, diversos componentes do grupo de irmão Ferreira estariam cumprindo a atividade de defesa. Irmão Ferreira é excelente trabalhador das regiões abismais. Graças à sua índole corajosa e seu incomparável poder mental, tornou-se o que se pode chamar, segundo Dona Modesta, um cangaceiro do Cristo. Tendo vivido as lides do cangaço brasileiro, pernoitou longos anos de sofrimento em psicosferas pestilenciais, adquirindo vasta experiência sobre a maneira de atuação das trevas. Depois dessa etapa, resgatado a pedido de Jesus, destinado a Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, passou a compor o esquadrão de servidores da defesa no Hospital Esperança. Sua experiência pode ser concebida pelo fato de somente ele e Eurípides conseguirem penetrar os mais inóspitos locais da inferioridade moral. Eurípides por suas conquistas superiores, irmão Ferreira por ser um embaixador do Senhor com recursos especialíssimos de força a ele emprestados para o serviço do bem e da remissão de si mesmo. Nosso irmão é o testemunho de que a proposta de Deus é a inclusão, jamais deixando nenhum de seus filhos sem a misericórdia do recomeço. Sinésio é um médium aplicado e de vastas qualidades em desenvolvimento com seu esforço moral. Na noite anterior, foi estabelecida uma conexão mental com uma entidade perversa do grupo dos dragões. Aqui nós temos uma nota dizendo: espíritos caídos no mal desde eras primevas da criação planetária e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Nota do autor espiritual André Luiz, na obra Libertação, no capítulo 8, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Às 7 horas em ponto, nosso grupo de assistência chegou a seu lar. Ele havia despertado com bom humor, mas logo que retomou seus deveres, a sanha perturbadora do desencarnado alterou seu campo mental. Notamos que às 7 horas e 30 minutos, suas mentalizações pairavam em torno de irritações e aflições inúteis e sem razão. Digladiava com preocupações da rotina material sem justos e necessários motivos, enquanto o hóspede infeliz
induzia pensamentos de derrotismo e raiva. Às 8 horas, Sinésio apresentava um quadro de intensa pressão espiritual que caracteriza a obsessão simples, da qual ninguém está isento nas esferas terrenas. Víamos claramente o sofrimento do medianeiro, o qual sabia lucidamente tratar-se de um episódio mediúnico. A cada hora intensificava-se mais a situação, graduava-se o assédio a cada minuto. Em nossa equipe percebíamos a tranquilidade de Dona Modesta e irmão Ferreira, enquanto Rosângela, muito sensível à dor experimentada pelo companheiro no plano físico, não conteve seus ímpetos de compaixão e desabafou. Mas, Dona Modesta, por que deixar esse quadro correr solto? São passadas 3 horas e, pelo que vejo nas próprias reações físicas do médium, ele terá o desajuste coronário. Não demora. Calma, Rosângela, tudo tem um fim útil. Assim não fosse e já teríamos agido. Estamos aguardando o ataque. Sinésio é bem resistente. Confie. Já eram passadas 3 horas e 40 minutos, quando extenso vozerio à distância cortou a cena. Dona Modesta solicitou-nos vigilância e fé. Irmão Ferreira fez um leve sinal ao seu grupo, que se apresentou em tomar posições estratégicas. Minha tarefa era convocar o medianeiro à oração, o que sem dificuldade foi captado por seu bondoso e oprimido coração. Ele orou compungidamente, pedindo paz a Jesus, pelas almas que lhes intensificavam as provas na vida espiritual. E o fez com tanta unção que, como se caridoso golpe de expulsão provocasse o desligamento entre as mentes, vimos o dragão literalmente caído, tal como se houvesse tomado um choque de graves proporções. Nessa hora percebemos a origem do vozerio. Quase uma centena de almas ligadas às trevas se ajuntava ali. Um deles pronunciou: "O que é isso? Um dragão tombado? Quantas vezes vamos pelejar para derrubar um infeliz tão fraco como esse? Vamos arruinar com a vida desse condenado e mostrar aos tutores que não existem créditos de proteção para quem deve." Para a surpresa do grupo, uma rede de acolhimento descia lentamente do alto, envolvida em uma chuva de luzes vivas e multicoloridas, com o propósito de abranger a todos. Ouviam-se trovões e relâmpagos intensos, os quais eram perceptíveis com grande intensidade. Os sons lembravam-os de uma guerra. A chusma de espíritos notou a força que lhe cercava. Irmão Ferreira surgiu em meio ao cenário como se materializasse aos olhos de nossos irmãos e pronunciou no seu tom costumeiro. Aqui nós temos uma nota dizendo: preferimos o linguajar original de nosso irmão, que, segundo ele, imprime maior poder de diálogo com os habitantes das faixas sombrias. O que vós me se acha que vai fazer aqui? Nós estamos aqui em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos a bênção de Deus para todos vós me ser. Seu cangaceiro estúpido, quanto tempo você acha que vai proteger esse fracassado? Isso eu não sei responder, mas que agora nós vamos ter uma conversa de homem para homem, e isso nós vamos. E a rede descia provocando medo em todo o grupo pela natureza das forças elevadas que emitia. Acordes apropriados para esse tipo de momento fluíam como se viessem de cada nó. Dona Modesta nos convocou à prece. Com incrível rapidez, os dragões se dispersaram entre palavrões e juras de vingança. Ficou somente o obsessor caído.
Irmão Ferreira literalmente colocou-o no colo e levou-o para um posto próximo das nossas movimentações. Rosângela, antes da saída do cangaceiro, a ele endereçou a seguinte questão: já que o obsessor vai ser beneficiado, o que meu irmão fará pelo médium? Ô, menina, se vós me ser quer paparicar menino sadio, pode ficar. Vou para onde Jesus correu com suas bênçãos. Vou acudir os obsessor. Isca é para se ver, isca é para ser devorada. O que interessa é o peixe devorador. E soltou sua tradicional e antissonante risada. Todos rimos do inesgotável bom humor do Ferreira em pleno momento de tumulto e atenção. Ele saiu prontamente, deixando-nos com Dona Modesta e Elvésio. A rede de acolhimento foi levada juntamente com um grupo de cangaceiros que a conduziriam até um local de segurança nas proximidades das regiões de padecimento, nas quais nossos irmãos infortunados se acomodavam. Elvésio, atento e ponderado como sempre, destacou: que bênção a mediunidade com Jesus. Sim, Elvésio, uma bênção incomensurável, atalhou Dona Modesta. Por sua vez, Rosângela, preocupada com o médium, procurou saber o que lhe tinha sucedido. Verificando a mudança de clima mental e a instantânea felicidade na qual se encontrava, arriscou um palpite. Há um minuto parecia uma mente na loucura ou um candidato ao infarto miocárdio. Agora me dá a impressão de ser uma ave voejante que perpassa os mundos em profusão de paz e alegria. Que mudança! Não, Rosângela, a mudança foi o que aconteceu nas últimas horas, porque, em verdade, esse é o estado habitual da mente de Sinésio. Mas será por isso que o Ferreira nem se preocupou? Isso mesmo. Aqui, o grande necessitado a ser socorrido era o dragão enfermo. O médium era apenas a isca. Ele tem o cérebro que assimila a prece com maior vitalidade, ordenando suas substâncias e promovendo a harmonia. Nosso irmão fora do corpo, no entanto, está exaurido e com terríveis lembranças que não tem como esquecer nos labirintos mentais. É escravo de profundas hipnoses e rasteja por entre fios e grilhões de matéria semicondensada, ligada às regiões em que estagia nas penumbras da vida imortal. Em toda obsessão, a dor maior é sempre daqueles que não têm um corpo físico para abafar as traumáticas reminiscências de outros tempos. Os desencarnados sabem e podem mais pela liberdade de ação. Os encarnados, entretanto, estão mais bem aquinhoados de estímulos para vencer os circuitos viciosos da dor das recordações. Seria justo considerar que o sofrimento de algumas horas de Sinésio é menor que as lutas enfrentadas por essa criatura aqui amparada? Sem dúvida nenhuma. Nossos irmãos na terra tratam os obsidiados como vítimas de cobradores impiedosos, tão somente porque não conhecem com detalhes os infinitos e complexos dramas da mente sem o torpor da matéria. Se pudessem conceber semelhantes dores, chorariam pelos que aqui se encontram. Todo obsidiado apela para o amparo refazente que se encontra disponível nas casas de amor. Os obsessores, no entanto, não descobriram ainda como definir seus caminhos perante as graves perturbações emotivas que carregam e se iludem com as sensações infelizes de vingança e humilhação perante quantos fazem luz que os importuna e agride. E por que é permitido que um médium com o campo mental ajustado passe por esse tipo de transtorno? Não seria mais justo poupar-lhe,
já que vem burilando os seus pendores e buscando crescimento? Com sinceridade, dona Modesta, não consigo entender a razão de uma obsessão em tão esforçada criatura. Filha querida, que queria você? Que Sinésio ajuntasse luz somente para ostentar grandeza? Que bens adviriam de uma mediunidade se o médium, a pretexto de sossego justo, não mais desejasse usar sua luz para exterminar as trevas do mundo? Essa é a chamada pressão espiritual por testemunho, quadro comum na vida dos trabalhadores do Cristo. Mesmo quando guardam cuidado e vigilância, devoção e disciplina com a conduta, são chamados a servir e testemunhar seus valores. Na Terra, o homem ainda cultiva a ideia da melhora espiritual como forma de regozijo e paz perene e egoísta. Você mesmo, Rosângela, que veio da formação evangélica, sabe bem que estou falando. Sinésio, pelos recursos de amadurecimento que tem desenvolvido, pode participar dessas iniciativas sem riscos maiores em razão das reservas morais de sua força psíquica. Tornando-se alvo de alguma trama dos adversários, funciona como uma isca, atraindo para muito perto de sua vida mental os desencarnados que, sem perceberem, emaranham-se em uma teia de radiações poderosas, permitindo-nos uma ação mais concreta em comparação a muitas das incursões nos vales sombrios. Temos, assim, um típico e pouco comum episódio de obsessão simples que termina tão logo é feito o desligamento de ambas as mentes. Uma obsessão provocada, uma obsessão controlada. Mas e se o nosso irmão não dispusesse de algum recurso no campo moral que ensejasse essa iniciativa? Simplesmente não cometeríamos o absurdo de entregar uma esperança nas mãos do fracasso. Nesse caso, além de poder servir a lei de amor, o médium dilata suas resistências espirituais, logrando um excelente patrimônio autodefensivo para esses instantes tormentosos da terra. Atualmente, até mesmo os que não peregrinam pela mediunidade ostensiva são atacados por espessa nuvem negra bacteriana que paira na psicosfera, capaz de provocar os mais diversos prejuízos conforme os costumes de cada criatura. O codificador, sempre detalhista nas suas observações, ocupou-se em receber dos sábios guias, alguma orientação sobre o tema, como segue. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. O Livro dos Espíritos, questão 466. Como vemos, a vida espiritual é um oceano de novidades que o homem reencarnado, mesmo guardando noções valorosas de espiritualidade, nem sequer imagina sobre as infinitas leis e ocorrências por aqui experienciadas. Por isso, os espíritas, que em muitas ocasiões demonstram presunção e sapiência acerca da vida imortal, devem procurar revisar sua postura moral, porque, como já disse Shakespeare, existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Próxima leitura: A Força do Bem.